Fala aí, queridos, graças e paz, tudo bom com vocês? Hoje estaremos dando aí início à nossa série de mensagens com o tema O Evangelho que não me foi ensinado. Eu acredito que Deus irá falar muito conosco aí nesse tempo que a gente terá de aprendizado. Serão mensagens que irão abrir muito aí o nosso entendimento, porque muitas vezes estamos vivendo aí o Evangelho de Cristo, mas muitas vezes, infelizmente, tem sido ensinado coisas distorcidas aí, coisas que têm sido negligenciadas que o Senhor quer que a gente aprenda. E assim a gente tem vivido aí esse evangelho de forma errônea, tem vivido esse evangelho que muito mais tem servido muitas vezes para alimentar o meu ego e atender aos meus desejos do que o evangelho que de fato o Senhor Jesus deixou para nós. Então, você ainda que não é inscrito aí, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, que assim eu acredito que o Senhor irá alcançar muitas vidas com essa mensagem. Eu acredito que esse tem que ser o nosso desejo principal, tem que ser o nosso foco, que o Senhor dê a cada dia um direcionamento pelo Espírito Santo de Deus, porque se não for assim, será vão, será coisas de conhecimento humano, e eu quero sempre que o Senhor tenha cada vez mais o controle sobre as nossas vidas, que o Senhor sempre, através do Espírito Santo, esteja nos ensinando o caminho que Ele quer que a gente siga, que o Senhor esteja cada vez mais ensinando a sua vontade. E a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, a gente só irá conhecê-la plenamente por meio da palavra de Deus, pela palavra de Deus. Se não for assim, mais cedo ou mais tarde a gente irá se ver enganado, a gente muitas vezes irá cair, muitas vezes a gente irá se desapontar, e muitos são as pessoas às vezes que têm começado muito bem a sua caminhada cristã, mas têm ficado pelo caminho. Então, curta aí esse canal, compartilhe, deixe seu comentário, tem lá o Facebook, tem o Instagram, e eu acredito que juntos iremos crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa primeira mensagem é: ainda existe uma cruz. Então, se você está preparado para isso, hoje, ou se você não está, hoje iremos aprender um pouco aí sobre a palavra de Deus, o que é que Deus tem a dizer sobre isso para nós. Então, abre lá a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Mateus 16, o capítulo 24, que vai falar assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Várias são as versões desse mesmo versículo. Eu acredito que você já deva ter até ouvido nesse mesmo canal alguma mensagem sobre isso, sobre a necessidade de carregar a cruz, sobre a necessidade de andar seguindo nos passos da cruz. Enfim, eu acredito que a mensagem da cruz ela tem que ser sempre pregada nos nossos ambientes de culto, que a mensagem da cruz ela nunca deve ser deixada de pregada, porque é por meio da cruz que tudo começou. Muita coisa houve ali com aquele sacrifício de Jesus carregado na cruz. Então, a mensagem da cruz ela não pode deixar de ser pregada nas nossas igrejas, mas infelizmente a cada ano que se passa, essa mensagem de carregar a cruz, da cruz de Cristo, tem sido muito deixado, muitas vezes deixado de ser ensinado isso, porque esse evangelho da cruz e o evangelho de uma cruz que se tem para carregar está falando de renúncia, está falando muitas vezes de entrega, e nós temos vivido cada vez mais um evangelho que tem servido muito mais para atender aos meus desejos do que a renúncia dentro desse evangelho que há. Então existem algumas coisas que eu queria destacar nesse momento, nesse mesmo versículo. A primeira é: foi Jesus quem disse. Às vezes as pessoas têm resistência com o que Paulo diz, as pessoas têm resistências com o que Pedro diz, mas esse versículo foi Jesus quem disse. A segunda é que se alguém quiser, se alguém implica em dizer qualquer um. E não existem pessoas aí fora no mundo que, se entregar a Jesus Cristo, não possa se tornar um discípulo dele. A Bíblia diz: se alguém quiser, alguém é qualquer um. A terceira, ir após mim implica em dizer continuar naquilo que Jesus começou. O quarto é renunciar. A gente nunca vai conseguir continuar aquilo que Jesus começou sem renúncia. O preço é muito alto a ser pago. Eu não estou falando de valores, eu estou falando de preço em tempo, de preço de vida, de preço de investimento também, de preço de dedicação. E isso é renúncia.
O quinto, tomar a sua cruz. E siga-me, é a sexta. Siga-me está falando de discípulo. Só poderemos ser discípulos do Senhor se estivermos dispostos a carregar a nossa cruz. E isso é interessante porque todos nós temos uma cruz para carregar. Eu queria que você avançasse aí sua Bíblia para o livro de Mateus 26, o versículo 39. Você vai ver que Jesus ele adiantou-se um pouco aí e prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. O desejo de carregar a cruz, ele não será um desejo natural, mas se nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, nós iremos ter força o suficiente para carregar a nossa cruz. Note que o próprio Filho de Deus, ele estava passando por um momento de angústia, porque ele estava ciente de tudo que ele iria passar para carregar aquela cruz que não era dele, era nossa, mas ele assumiu naquele momento o nosso lugar naquela cruz. Então ele tinha muita ciência daquilo, mas ele disse algo poderoso que nós precisamos entender, que não seja feita, Senhor, a minha vontade, e sim a tua. Será que as nossas orações têm sido isso de fato? Às vezes a gente pede e pede a Deus insistentemente, e muitas vezes a gente até, Senhor, a gente aprendeu de forma decorada, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Mas será que a gente aceita de fato a vontade do Senhor? E Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai, dando a nós o grande exemplo que nós, como discípulos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, pessoas que querem seguir os passos de Jesus, precisamos estar dispostos a seguir a vontade do Pai. Lá em Mateus 27, você vai ver que a cruz é pessoal. Mateus 27, 32, você vai ver que quando Jesus estava carregando a sua cruz a caminho da sua morte, você vai ver que encontraram um certo Simão Cireneu e o obrigaram a carregar a cruz de Cristo. Existem pessoas que tem vivido um evangelho muito opressor, tem vivido um evangelho que muitas vezes parece que tem o castigado, que tem o oprimido e tem carregado cruzes obrigada. E o Senhor diz que nós temos a nossa cruz para carregar. E quando chamaram o Simão Cirineu lá para carregar a cruz de Jesus, o obrigando, note que ele não carregou aquela cruz por muito tempo, até ajudou por um tempo, mas aquela cruz não era de Simão, aquela cruz era de Jesus. Existe a minha cruz, existe a sua cruz, cada um tem a sua própria cruz para carregar. Que por mais que algumas pessoas queiram nos ajudar, em algum momento elas não poderão continuar fazendo isso, porque a cruz é pessoal. A gente não pode transferir a responsabilidade de nós carregarmos as nossas próprias cruzes. Então, nós temos que entender, pessoas são levantadas para nos ajudar, pessoas são levantadas para nos encorajar, mas aquilo que é pessoal, aquilo que é de minha responsabilidade fazer, eu não posso transferir para ninguém. Carregar uma cruz, a gente precisa entender que não representa sinal de fraqueza. Pelo contrário, carregar essa cruz representa poder de Deus. E para isso, para encerrarmos, eu queria que você fosse lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 18, vai falar que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Existe uma pintura feita por Senhor Jesus, de Jesus Cristo, que eu não queria falar muito sobre isso nesse momento, mas é um Cristo sofrido, é um Cristo fragilizado, é um Cristo fraco, é um Cristo por vezes até derrotado, e a gente aprendeu que esse carregar a cruz é um sinal de fraqueza, é um símbolo de dor, é um símbolo de opressão. E a Bíblia está dizendo aqui que essa palavra da cruz ela é loucura para aqueles que a ouvem a princípio, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E você vai ver isso mais claramente lá no versículo 23 em diante, que vai falar: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para o judeu, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a fraqueza dos homens. Então, essa cruz para carregar, que aparentemente parece querer nos fragilizar, que parece querer nos destruir, nos machucar, essa cruz, se a gente entender aquilo que a Bíblia está dizendo para nós aqui nesse momento, essa cruz ela vai gerar em nós poder de Deus, essa cruz ela vai gerar em nós a sabedoria de Deus. Então, existe uma cruz que ela foi personalizada para você. Existe uma cruz que você tem que carregar. Ainda existe essa cruz. E para encerrar, eu queria contar uma história para você sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito se fala sobre a graça do Senhor. E o Senhor me deu uma história recentemente para me explicar o que seria essa graça, para que a gente entenda que ainda existe essa cruz para carregar. É que eu moro aqui em Recife, em Abreu e Lima, e existe um ônibus que eu pego esse ônibus para chegar lá no Grande Recife. Existe uma tarifa para relação a isso, existe um horário, existe uma determinada empresa para que faz este transporte. Mas entenda, para que você saiba de tudo isso, você não pagou nada para saber isso. Existe o acesso para você chegar ao Recife, mas para você usufruir disso, existe um valor a ser pago. Eu não sei até onde essa mensagem irá chegar, mas existe o anel A, B, C, enfim, existe um custo para que você desfrute do acesso a chegar a determinado lugar. Da mesma forma, é a graça. Repito, não estou falando de valores. A graça nada mais é do que o acesso gratuito ao Pai, mas para que você alcance esse privilégio de usufruir desse acesso, tal qual foi com um ônibus, também existe esse acesso para que você chegue ao Pai, existe um preço para que você desfrute de tal acesso. Então, se você estiver disposto a entender muitas coisas nesses dias, vocês não podem perder as mensagens que o Senhor tem ainda a tratar conosco nesse momento. E a primeira foi: ainda existe uma cruz. Não se engane, querido. Desconfiem de evangelhos que ensinem a facilidade. Um evangelho que parece que você não tem que fazer mais nada, porque Jesus Cristo já fez tudo. Tudo que Jesus fez foi proporcionar o acesso gratuito para que você se encontre com Ele nos céus, para que você passe a ser filho de Deus, para que você passe a ser um cidadão dos céus. Entenda, não estamos falando aqui, nem iremos falar de valores, porque aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Não existe valor aqui nessa terra que possa pagar o privilégio de você ser aceito como filho de Deus, porque esse preço já foi pago por Jesus. Jesus já conquistou o acesso a. Mas o que é que nós precisamos entender para viver esse evangelho? A primeira é entender que ainda existe uma cruz para carregar. A segunda, se você está curioso, então aguardem as próximas mensagens, que o Senhor irá ainda falar muito conosco nesse período. Então, que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós. E que a gente entenda, queridos, que precisamos viver sujeitos ao Espírito Santo de Deus. E que a gente possa viver esse entendimento e essa clareza da palavra de Deus. E que a gente só irá entender isso se vivermos de tal forma que a gente venha entender que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.